que esse cérebro fique batendo na calota craniana. Então eu vou ter alteração cerebral. Além disso, eu vou ter uma alteração da conformação do cérebro e uma alteração do cerebelo. O cerebelo, ele tende a entrar dentro do canal medular. Então eu vou ter um estreitamento desse canal. Essas malformações são chamadas de Arnold de Chiari tipo 2. Uma outra coisa importante da gente entender da espinha bífida é que essa alteração medular, ela é uma má formação. Se ela é uma má formação, na hora que existe o neurocirurgião que vai fazer a cirurgia aqui, o que ele vai fazer? Ele pega esse inopelamento, coloca para dentro desse orifício e fecha a pele. Então eu não tenho uma reconstrução dessa parte medular. Isso é muito importante da gente entender, porque isso vai influenciar diretamente na parte da força e da sensibilidade do paciente de mielo. Quando eu penso, então, em todas essas alterações, as mais comumente encontradas estão relacionadas à força, sensibilidade, marcha, o pé torto neurogênico, cognição, funções executivas, incontinência urinária intestinal, que é a base daquilo que a gente estuda aqui dentro da estomoterapia, uma dos braços disso, autocuidado e baixa autoestima. Eu fiz questão de colocar isso por quê? Porque quando eu penso na criança com mielo e que eu vou tratar incontinência urinária e incontinência intestinal, essa criança, ela vem com todas essas alterações. E aí eu trouxe também figuras do Google simples, tá? Não tem referência bibliográfica dele. Então, tem a alteração da marcha, é importante eu saber que o paciente de mielo, ele tem uma alteração da marcha, então ele pode andar ou de cadeira de rodas, ou de muleta, ou de andador, ou ele pode ter alteração mínima que não vai influenciar na marcha dele. Também tem alteração de força e sensibilidade, havendo a necessidade de uso de órteses. As órteses, lembrando que elas não dão força, elas simplesmente vão atuar ajustando para que o paciente que já tem a marcha consiga fazer uma articulação dessa marcha, né? E também para proteção da pele. E pode ser que essa criança ainda precise de um andador, ou de uma muleta, ou de outro tipo de auxílio de locomoção. Trouxe o pé torto neurogênico para a gente entender como é que pode funcionar e para a gente perceber o tanto de complexidade que tem essa criança e o tanto de pessoas que eu vou precisar para o tratamento dessa criança. Uma outra coisa que eu trouxe que é muito importante, né? Lembra que eu falei que a criança com mielofibrose, ela tem uma alteração da parte encefálica, da parte cerebral. Então, ela vai ter uma alteração das funções executivas. O que são as funções executivas? São as funções mais nobres do cérebro. Elas estão relacionadas à memória de trabalho, à inibição, né? Quando eu falo de inibição é o quê? Se eu estou aqui falando alguma coisa, alguém começa a rir, mas quando eu estou no público, eu posso ficar rindo o tempo inteiro? Não posso. Então, isso chama inibição. Um exemplo simples, só para a gente poder entender. O paciente que tem alteração dessa função executiva, ele vai ter dificuldade na flexibilidade cognitiva, que literalmente é o pensamento fora da caixa, né? E aí vai ter dificuldade no raciocínio, resolução de problemas e planejamento. Então, vamos lá. Eu tenho um paciente que tem uma incontinência urinária. Ele vai precisar de uma cateterização. Qual é o planejamento que essa criança, na hora que ela estiver pronta, ela vai fazer para o entendimento do que é esse planejamento para fazer a cateterização? Como que ela vai se organizar? Então, eu já sei que essa criança tem uma alteração. Por isso, a importância do entendimento de uma equipe multidisciplinar. Dentro dessa equipe multidisciplinar, quem que vai estar envolvido? Eu coloquei algumas especialidades, mas existem outras. O enfermeiro, o médico. E quando eu penso na especialidade médica, eu preciso pensar no neurocirurgião, no cara da medicina fetal, no urologista, no obstetra e mais alguns outros profissionais. Eu tenho que pensar no nutricionista, no fisioterapeuta, no terapeuta ocupacional, psicólogo, pedagogo, serviço social e outros profissionais que estarão junto dessa equipe. E por que eu coloquei essas figurinhas aqui tiradas do Google? Porque
profissionais, participantes dessa equipe, cada um tem um entendimento sobre essa criança. E o que é importante para a gente pensar de que todos nós precisamos estar juntos pensando naquela criança. Comunicação. Isso é base fundamental dessa equipe multidisciplinar, e no trabalho a gente chama de equipe multidisciplinar, porque segundo os autores, e a gente coloquei aqui embaixo os autores, porque eles entendem que cada um tem o seu saber, e o saber de cada um desses profissionais é importante para que essa criança possa ser a essa criança. Diante disso, o objetivo desse trabalho é o quê? Identificar as evidências científicas sobre a atuação da equipe multidisciplinar junto à criança como ela e vocês. O método utilizado, então, foi o método de Scope Review, conforme o método proposto pelo Joanna Briggs Institute, né? As revisões de Scope, então, elas são realizadas por vários motivos, e o motivo principal do entendimento dessa revisão de Scope é o quê? As revisões sistemáticas, elas são muito sistemáticas, são bem, né? É meta-análise, precisa de outro tipo de entendimento. Na revisão de Scope, eu tenho o quê? Eu tenho uma maior amplitude e uma maior profundidade da literatura, porque eu posso buscar outros materiais e que possam ajudar no entendimento disso que a gente propôs aqui. E mapear e resumir as evidências, isso faz parte do método, informar as pesquisas futuras e identificar e abordar lacunas de conhecimento. Também seguindo as recomendações da JBI, que é o Joanna Briggs, né, tem o Prisma e ele tem uma extensão SCR, que é para o Scope Review, né? A gente usa o Prisma para as revisões sistemáticas, mas para a revisão de Scope precisa dessa extensão, que ela é um pouco diferente. E utiliza-se então a estratégia da população, conceito e contexto, e no nosso trabalho, essa sigla PCC, então o P ficou as crianças como ela, o C, o cuidado pela equipe multidisciplinar e o contexto na Miela em você. Então, qual é a pergunta? Né? Quais as evidências científicas sobre a atuação da equipe multidisciplinar realizada junto à criança como ela em você? Diante disso, o que aconteceu? Já tinha sido feito, já tinha feito uma pesquisa anterior para ver quais seriam os artigos, ou as teses, ou as dissertações que poderiam estar dentro desse resultado. Então, de antemão, eu já sabia que era pouca coisa que estaria escrito. Então, a gente não usou temporalidade. Tudo que a gente achou, que foram 596 estudos, não tem data limite, exatamente pela dificuldade do que a gente estava procurando. Foram utilizadas as bases de dados, né, BBS, PubMed em bases como Web of Science Program, e a base de dados de teses e doutorados, né? Usamos então os variadores booleanos, e aí foram retirados desses 596, 251 artigos que estavam duplicados. O aplicativo que a gente utilizou foi o aplicativo Ryan, ele é um aplicativo gratuito, e aí que foi utilizado para a retirada dessa duplicada. A bibliotecária da UFMG me ajudou nesse entendimento, né? Muito grata a ela, até porque é um aplicativo que ele é novo, não tem muitos estudos onde ele é citado, né? Então precisei dessa ajuda. Então os estudos incluídos após a leitura dos títulos e resumos foram 30, depois de todas essa análise, porém 11 foram excluídos nessa primeira etapa por não estarem na íntegra, tá? E aí depois, de todos, dentro desses 30, tiraram 11, sobraram 15. 15 com 11, então, foram 26 estudos excluídos, porque os outros 15 que sobraram para a gente poder fazer análise, eles foram excluídos porque não estavam dentro do critério de elegibilidade. E aí, então, ficaram 4 estudos. O critério de exclusão, então, foram os estudos que só falavam sobre a equipe multidisciplinar do trabalho médico. Então, muitos estudos falavam, sim, da equipe multidisciplinar, mas a equipe multidisciplinar médica não era isso que a gente estava procurando, porque diante da
complexidade, a gente entende que a equipe multidisciplinar, ela precisa mais do que só o médico. Foram excluídos estudos que abordavam a deficiência neurológica de maneira generalizada como doença crônica e não só a mielo, o que a gente está buscando são os pacientes de mielomeningocele, e estudos que falavam de mielomeningocele sem abordagem da equipe multidisciplinar. Então, o que a gente tirou foram todas essas coisas. Todos esses estudos foram excluídos. E o que estava diferente foi o que a gente incluiu no estudo. Quais foram os resultados? Então, tivemos 4 estudos que eles vão ser denominados em A1, A2, A3 e A4 para ficar mais fácil, né? Sendo que o A1, que é o artigo 1, ele é um estudo qualitativo descritivo de 1996. Importante dizer que esse estudo ele veio, apesar da idade dele, não que ele seja um estudo extremamente importante, mas é pela dificuldade realmente da gente conseguir na literatura aquilo que a gente estava procurando. Esse é um estudo que foi feito em British Columbia, no Canadá, onde foram feitas entrevistas, né, tanto com a equipe multi quanto com os pacientes. O A2 é um relato de caso de uma criança atendida no hospital no Rio Grande do Norte. Apesar de ser um relato de caso, o entendimento da equipe sobre essa criança de mielo e fazendo link não só com a equipe dentro, mas também a estratégia de saúde da família, por isso que ele foi incluído aqui. E outra discussão, e que para mim ela é fundamental e que me toca sempre, é o que? A capacitação do profissional de saúde, né? Os profissionais de saúde deverão estar devidamente preparados para o atendimento através da educação permanente da equipe. É muito importante porque o artigo coloca da seguinte forma, não é porque lá na unidade básica eu não sei o que é ter uma criança com mielomeningocele que eu não vou dar esse atendimento, porque no SUS o atendimento ele é universal, ele precisa ser, tem equidade, universalidade, todo mundo tem que ter acessibilidade. Quando eu não sei de algo, eu faço o quê? Eu jogo para o outro. E aí lá na unidade básica, essa criança vai só ter acesso à vacina, medicamento, só que essa criança é mais do que isso. Então, eu preciso estar capacitado como, por exemplo, eu que estou dentro de um centro de reabilitação, e no último levantamento que a gente fez lá no hospital, a gente atende 800 crianças de mielo. Não posso, não é? O seu entendimento, o entendimento do outro vai ser diferente. Então, como é que nós vamos fazer para que isso possa ficar mais viável? Não só para mim, mas para você que está lá na unidade básica. Qual é o meu papel? É ligar para você e falar assim, olha, nós estamos com uma criança, nós estamos tratando isso, a reabilitação dela está assim, o entendimento dela está assim, eu preciso que isso tenha continuidade aonde ela está. É trazer a unidade básica para dentro do centro de reabilitação e nós vamos discutir juntos sobre isso. Então, essa capacitação para mim é algo fundamental e de extrema importância. Então, diante disso, quais são as considerações que a gente tem que fazer? A importância dos centros de reabilitação com a equipe multidisciplinar, sim, eles são importantes, né? Pensarmos cada vez mais no atendimento centrado no paciente, lembrando que esse paciente, ele tem uma família, ele tem um contexto social, ele tem um contexto econômico, né? Eu não posso dar para um a mesma coisa que eu dou para o outro. Como deverá ser realizado o fluxo do paciente dentro desse sistema de saúde? Nasceu uma criança com mielo, aonde que ela vai? O que ela vai percorrer? Quais são os lugares que ela vai percorrer dentro desse sistema de saúde? Né? Entender que a família é determinante para o processo de reabilitação da criança com mielomeningocele. Tem artigo que inclusive traz a família como parte da equipe multidisciplinar. Por quê? Porque é ela que inicialmente vai cuidar para que a hora que essa criança
criança tiver condição, ela se cuidar, né? Então a família é extremamente importante. Não tem jeito de eu pensar nessa criança se eu não pensar nesse contexto. E o que seria mais dispendioso? Essa é a minha dúvida. A equipe especializada ou deixar essa criança sem atendimento dentro do sistema de saúde? Né? Porque eu tenho os americanos dizendo que é caro para chuchu. Eu tenho outras pessoas dizendo que isso não é tão caro assim. Isso é caro ou isso não é caro? É melhor eu deixar essa criança com o benefício de prestação continuada e o pai ou a mãe não está trabalhando porque tem que cuidar? Ou eu ter uma equipe, um centro, um local onde eu possa atender essa criança? De qualquer forma, nós temos pouca literatura, né, abordando como que é realizado esse trabalho, como que o trabalho é organizado, qual é a minha parte, qual é a parte do outro, como que isso está organizado e de que forma o paciente com ela poderia transitar e usufruir dos melhores cuidados dentro do sistema. Então isso tudo a gente precisa pensar, porque nós estamos falando de uma criança que vira um adolescente, vira um adulto, e ele daqui a pouquinho precisa entrar dentro do mercado de trabalho. Como que isso vai se dar? Como que nós vamos fazer todo esse pensamento dessa criança que nasceu primeiro no você? Essas são as minhas referências, estão em destaque os artigos, e eu queria agradecer, né, a Deus, a minha mãe, a todo mundo que está aqui. Não vou conseguir falar. E se tiver uma água? Acho que esse momento tem mais trabalho aqui. Todos, na hora que eu quis assistir, eles foram pessoas de muita referência. Professora Eliana, volta. Mas me ajudou porque eu tenho muita dificuldade de escrever. Sou boa, falo. Se quiser, fica até amanhã. Mas escrever é muita dificuldade, então ela foi uma peça fundamental. Obrigada. Professor Deline, se chegamos juntos, ficaremos juntos lá até o final, né? Se não fosse ninguém fica para trás, para essa fachada. A rede Sara de hospitais, com certeza, né? Tudo que eu estou falando aqui para vocês faz parte do meu conhecimento com as crianças. A moça que trabalha lá em casa, né? Porque eu não preciso lavar, passar, cozinhar, pensar o que vai fazer, para eu ficar só por conta de fazer o trabalho. E é o meu exército masculino, né? Meu marido, meus filhos que estão aqui por toda a ausência, né? Meu marido leva a coisa que traz, leva os amigos, traz os amigos, né? Então, tenho só agradecimentos. E os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender, porque, de fato, a gente sabe muito pouco.